Hoje nós vamos estudar frase, oração e período. Então, frase é o quê? É todo enunciado com sentido completo. Pode ser formado por uma palavra, por várias palavras. O que importa é que tenha sentido. No exemplo aqui, socorro, só tem uma palavra, mas tem sentido completo. Quer dizer que alguém está pedindo ajuda. Aos 90 anos de idade, também é uma frase. Por quê? Porque tem sentido completo. Com uma notícia dessa, o que ela pensará? Também tem sentido completo. Então, para ser uma frase, pode ser formada por uma só palavra, pode ter verbo e pode não ter. Olha, aqui teve verbo nessa terceira frase. Na segunda e na primeira não teve, são frases nominais, porque não tem verbo, mas tem sentido completo. Depois, veremos oração. O que é uma oração dentro de uma frase? É uma frase ou parte de frase que tem como palavra principal um verbo. Então, oração é quando tem verbo. Se uma frase tiver uma oração, um verbo, ela tem uma oração. Se tiver dois verbos, tem duas orações. No exemplo aqui, com uma notícia dessa, o que ela pensará? Pensará é um verbo, então tem uma oração. Como é que eu sei que uma palavra é um verbo dentro de uma frase? Quando dá para eu conjugar no presente, passado ou futuro. Então, pensará. Pensará está no futuro. Eu pensarei, tu pensarás, ele pensará. Então, sempre que der para eu conjugar eu, tu, ele, ou no presente, passado ou futuro, isso é um verbo. A palavra notícia não tem como eu dizer eu notícia, tu notícias, ele notícia. Então, não é verbo. Verbo é o que dá para conjugar. Então, como só tinha um verbo nesta frase, só tem uma oração. Depois, vem a definição de período. Período é o quê? Toda frase constituída por uma ou mais orações. O período é quando começa uma frase com letra maiúscula. Então, dali está iniciando um período. E o período termina quando tem um sinal de pontuação que a pausa é longa. Eu não encerro o período com uma vírgula nem ponto e vírgula, porque a pausa é pequena. Eu encerro com o quê? Com ponto final, ponto de interrogação. Agora vemos período simples e período composto. Período simples e composto, para eu entendê-los, eu tenho que saber o que é oração. Por quê? Período simples é formado por uma só oração. Então, se numa frase só tiver um verbo, o período é simples, porque só tem uma oração. Se tiver dois ou três verbos, o período é composto. Período composto, formado por duas ou mais orações. No exemplo aqui, a encomenda chegou hoje, só tem um verbo. Então, só tem uma oração. Então, como nessa frase aqui só tem um verbo, o período é simples, período simples. Nessa segunda, o trânsito melhorou depois que fizeram novos túneis. Então, temos dois verbos, melhorou e fizeram. Então, como tem dois verbos, tem duas orações. E como tem duas orações, o período é composto.